Bom dia a todos, a todas as mães. Um excelente domingo e um excelente Dia das Mães para todas nós. Hoje, especificamente, eu vou falar da parábola da ovelha perdida. Essa parábola, ela se encontra nos evangelhos de Mateus, capítulo 18, versículo de 12 a 14, e no Lucas, capítulo 15, versículo de 3 a 7. E estudando essa parábola, eu achei que veio muito a calhar com as notícias de desencarne daquele ator Paulo Gustavo, né, que eu acredito ser da Globo, e diante de tantas enxurradas que a gente recebeu via Facebook, grupos de WhatsApp, que passaram a criticá-lo sobre ele ser homossexual ou homoafetivo, como nos ensinou a Fernanda, e também passaram, porque ele fazia piadas sobre vírus, sobre casamentos apenas com heterossexuais, e também as piadas que ele fazia vestido de anjo. Vocês devem ter acompanhado tudo isso, né? Eu, particularmente, não acompanhava o trabalho do ator, mas o que mais me chamou a atenção a tudo isso aí, toda essa enxurrada de informação que a gente foi vendo ao longo da semana, foi as interpretações equivocadas quanto à palavra ensinada no Evangelho de Jesus. E esses comentários todos vieram ainda quando eu ainda estava digerindo alguns comentários dentro da minha família, pós-falecimento da minha avó por Covid, sobre realmente interpretações religiosas, porque algumas interpretações eu vi dentro da própria família, que apenas só pega vírus quem não tem fé, que eu achei um comentário de extremo mau gosto. Mas o que isso tem a ver com a parábola? Por que tem a ver? Por que vai acalhar muito? Por dois motivos. Porque Jesus conta essa parábola justamente quando ele adentrou a casa de um dos principais fariseus para tomar a refeição, e junto com eles também adentrou publicanos, pecadores, para ouvi-lo, né? Aí misturou publicanos, pecadores, escribas, fariseus, tudo no mesmo ambiente. E os escribas e os fariseus começaram a murmurar, tecer críticas a Jesus a respeito da indulgência que ele tinha diante daquelas pessoas. Aí vinha aquelas fofocas, aqueles comentários, dialoga com pecadores e toma refeição com eles. E Jesus, percebendo toda essa crítica, ele conta 3 parábolas, que é a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. Hoje, especificamente, nós vamos estudar a parábola da ovelha perdida, muito embora as 3 tenham mais ou menos o mesmo significado. E o outro ponto muito que tem a ver a respeito dessa que eu disse que veio a calhar, né, esse estudo, é que, segundo Caibar Schutel, essa parábola é o solene protesto à má interpretação que os sacerdotes têm dado à palavra de Cristo. Então, você imagina, lá atrás, em 2000, Jesus já imaginava que haveria uma interpretação falha daqueles ensinamentos que já estavam sendo passados. Então, Jesus já percebe, naquela época, que já tinha interpretação falha, assim como hoje ainda nós temos interpretações falhas a respeito do ensinamento de Jesus. E Caibar Schutel ainda descreve que não há muito, escrever um padre romano ser estultícia, né, absurda, negar as penas eternas do inferno, quando nos evangelhos encontramos no mínimo 3 vezes a confirmação dessa eternidade. E conclui ainda esse padre dizendo que ela não é um ensinamento da igreja, mas sim um ensinamento do evangelho. Então, imagina, aí Caibar Schutel já falando de um padre um pouco mais recente. Então, Jesus já tinha uma noção que as pessoas não entenderiam a palavra dele e também saberiam que aquilo que ele estava dizendo seria distorcido
ao longo da existência. E é o que a gente viu nessa semana, totalmente distorcido, os comentários que a gente viu pelo falecimento daquele ator. E Caibar Schutel diz que Jesus quis deixar bem claro com essa parábola, afirmando que Jesus não poderia ser representante de um Deus que, proclamando o amor e a necessidade indispensável do perdão pela remissão dos pecados, impusesse aos filhos por ele criados castigos infindáveis e eternos. Portanto, essa parábola, no modo geral, vai tratar do quê? Do resgate, do amparo e da salvação proporcionado pelo Mestre Jesus, que é o bom pastor nessa parábola, despertando em nós a prática do bem, do amor e da caridade. Como eu havia falado, tanto a parábola está descrita lá no Evangelho de Mateus, como também no Evangelho de Lucas. Eu vou ler as duas versões, só para vocês entenderem um pouquinho da diferença entre um e outros, mas o cerne, o principal, está nas duas. Por quê? Mateus, ele faz questionamentos, e já Lucas, ao descrever, ele não faz tantos questionamentos. Então, vamos lá ler o de Mateus. Segundo ele, diz Jesus: que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se extravia, não deixa as 99 e vai aos montes procurar a que se extraviou? E se acontecer achá-la, em verdade vos digo que se regozija mais por causa desta, do que por as 99 que não se extraviaram. Assim não é a vontade do vosso Pai que está no céu, que pereça nenhum desses pequeninos. Então, assim não é da vontade do vosso Pai que está no céu, que pereça nenhum dos vossos pequeninos. Isso está em Mateus. Então, é muito questionamento, ele faz questionamentos. E agora, Lucas, ele é um pouquinho mais extenso e poucos questionamentos. E ele lhes propôs a seguinte parábola, dizendo, Jesus propôs a seguinte parábola: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros, jubiloso, e chegando em casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhe: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mas do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Dessa forma, nós vamos, como eu venho fazendo, nós vamos discorrer sobre as simbologias, os personagens dessa parábola. Vamos começar pela ovelha. Quem que é, no sentido material, quem que é o símbolo da ovelha? A ovelha é um animal que possuía e possui valor, que naquela época tinha muita convivência com o pastor. As ovelhas, havia uma dependência das ovelhas com o pastor. Isso porque para os judeus, naquela época, se a gente pensar na época dos judeus, quem era a ovelha? A ovelha era muito útil para eles, era muito preciosa. Dela era retirado o leite, a lã, a carne e a pele. Dos chifres, eles faziam vasos, copos, trombetas, e esse animal ainda era perfeitamente aceitável para oferecer em sacrifício no templo. Tanto a questão não sei se vocês lembram, a questão da simbologia da Páscoa. Não sei se vocês lembram quando houve agora a Páscoa, a gente postou bastante nos grupos a história verdadeira da Páscoa, que o cordeiro convivia com o pastor dentro de casa, junto com seus familiares, e depois eles matam aquele cordeiro diante de todos, simbolizando aquele sofrimento. Então, o cordeiro ali é um convívio muito grande com o pastor. Então, por isso que Jesus fala exatamente ali
da ovelha, porque era um animal muito importante e valioso para eles. Por isso que os ouvintes naquela época entenderam e sentiram bem como era justa e grande a alegria daquele pastor na parábola, ao recuperar aquela ovelha que se havia extraviado. As ovelhas, por que elas se perderam? Elas se perderam pelo apetite. Atraído pelas ervas de certas regiões, elas vão se afastando cada vez mais do seu pastor, a ponto de não mais ouvir a voz do pastor quando ele chama no final da tarde para voltar para o curral. E no sentido espiritual, o que nós vamos entender do que vem a ser a ovelha? Ele pode ter várias interpretações sobre ovelhas. Pode ser o animal que pertence a um rebanho. O que é? Os crentes, os religiosos, os adeptos, seguidores de uma religião. Ou pode também ter um sentido dos espíritos bons, os justos, os benevolentes. Mas, de um modo geral, as ovelhas somos todos nós. Somos ovelhas de um rebanho do Mestre Jesus. Portanto, as ovelhas são os homens, a humanidade como um todo. Num total de 100% das ovelhas é confiado a Jesus. E se uma delas se perder, o pastor vai deixar todas as demais e vai à procura daquela ovelha perdida. A preocupação com a ovelha perdida aí, ela está representada por várias falas de Jesus, várias frases bíblicas que a gente tem ouvido, sendo uma delas, mas ide antes a ovelha perdida da casa de Israel. Está lá em Mateus. Tem outra frase, porque ereis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e o bispo das vossas almas. Então, a descrição aí, a preocupação por essas ovelhas, por essa humanidade, ela está toda em mãos de Jesus. 100% da humanidade, ela está ali confiada nas mãos de Jesus. E ele não quer que nenhuma se perca. Se uma delas ficar perdida, 1% dessa daí, Jesus vai atrás dela para recuperar, para resgatá-la. Por isso Jesus diz, eu não vim chamar os santos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. E assim como as ovelhas que se perdem para se alimentarem, nós também temos nos desviado de nossa jornada evolutiva, seduzindo por gozos humanos, pelas conquistas materiais, familiarizamos-nos com vícios que se degeneram em maus costumes, entregamos-nos a paixões, a excessos de todas as ordens, movidas por ambição, enveredamos-nos ao caminho do crime e desorientamos-nos, afinal, em tão cintuoso labirinto e entregues ao desespero, já não atinamos como voltar na companhia dos nossos irmãos situados ao melhor plano. Então, nós também, como ovelhas, somos movidos não pelo alimento, mas pelas paixões, pelas desordens, pelos crimes. Nós desvirtuamos do nosso caminho de tal forma que nós nos perdemos e não sabemos voltar. Por isso que o bom pastor vai atrás dessas ovelhas perdidas. Porém, essa parábola põe em evidência a misericórdia divina. Não sei se vocês lembram, quando nós falamos do filho pródigo, a misericórdia daquele pai que recebe aquele filho quando retorna todo humilhado. Da mesma forma, aqui, o bom pastor, essa parábola vem trazer a misericórdia divina por aquele que se perdeu. O empenho é com os pecadores, com as ovelhas perdidas, que somos nós.
Jesus sim vai se alegrar diante disso. Importante relembrar aqui que o mestre resgatou Maria Madalena à beira do abismo, atirou em Zaqueu, tirou Zaqueu do desparadeiro da ganância, alertou Paulo de Tarso quando ele apareceu em espírito para ele lá na estrada de Damasco, alertou Judas Iscariotes sobre as escolhas perigosas que estavam fazendo. Os mensageiros de Cristo buscam a todos em queda, advertindo-os e agindo para trazer para o caminho da verdade e da vida. Então, essa parábola, ela ressalta também que não há penas eternas, pois o contrário seria negar a justiça, a bondade, a misericórdia de Deus. Aliás, a afirmação do mestre de que há mais alegria no céu por um homem que se arrepende de seus atos do que de 99 justos que não necessita de arrependimento, joga por terra toda aquela crença que é da inaceitável condenação eterna, irremissível das almas. Então, não há penas eternas aqui, como acreditava-se anteriormente, e ainda acredita-se em alguns posicionamentos religiosos. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, trata muito bem sobre esse dogma de eternidade absoluta de penas. Lá no capítulo 27, item 20 e 21, mostra que, segundo o dogma da eternidade absoluta das penas, nem os remorsos e nem os arrependimentos são considerados a favor daquele homem que errou nas suas escolhas. Para ele, todo desejo de se melhorar é inútil, está condenado a permanecer eternamente no mal. Olha que absurdo um posicionamento aqui que é relatado nessa parte do capítulo. Toda a lei divina é justa, equitativa e misericordiosa e não fixa nenhuma duração da pena, qualquer que seja ela. Seja assim, o Evangelho é claro ao afirmar. Lá no item 21 do Evangelho, lá daquele capítulo 27, leiam, é muito claro quando afirma: o homem sofre as consequências de suas faltas. Não há uma única infração à lei de Deus que não tenha efeito doloroso. A severidade desses efeitos é proporcional à gravidade da sua falta. A duração deles para qualquer falta é indeterminada, pois fica subordinado ao arrependimento e ao retorno do bem. É necessária também a reparação da infração à lei de Deus. É por isso que nós vos vemos submetidos às novas provas, nas quais podemos sempre, pela vontade de fazer o bem, reparar o mal anteriormente praticado. Então, como nós podemos perceber, não basta nós querermos nos modificar, é indispensável que haja uma vontade real e firme na decisão de não abandonar esse rebanho. Basta a gente se arrepender? Não basta a gente se arrepender. Nós vamos sofrer as consequências dos nossos atos. Nós temos que depois reparar os nossos atos, né? E algumas palestras do Edson mesmo dá muitos exemplos como que a gente pode reparar. Quando ele fala lá da mulher que cometeu um aborto e não tem condição de ter outro filho, ou ela pede a Deus que devolva esse espírito, né, novamente para essa mãe, ou que ela se dedique a outras crianças, né? Então, nós temos vários exemplos de recuperação, de ressarcimento dessa ovelha perdida. E lá no Livro dos Espíritos, lá na questão 1007 a 1009, Allan Kardec coloca uma série de dúvidas aos espíritos superiores,
que merecem destaque aqui. E uma delas é a seguinte: pergunta o codificador se existem espíritos que jamais se arrependem. Respondem os amigos do plano espiritual mais elevado que muitas vezes o arrependimento é tardio, mas pretender que jamais melhorem seria negar a lei de progresso e dizer que a criança não pode tornar-se adulta. Veja bem, pode ser que a pessoa demore muito para se arrepender? Pode ser. Pode ser que ela se arrependa depois de ter sofrido muito, por isso que é tardio. Mas negar que ela não vá jamais, que esse arrependimento vai deixá-la ainda sofrendo por muitos anos, é negar a essa pessoa a própria lei de progresso. E aí está dizendo assim, é a mesma coisa que negar que uma criança não vai ficar adulta. Ela vai ficar criança o resto da vida. É um absurdo aqui, está dizendo. Lembramos-nos que Deus não deseja senão o bem de suas criaturas, aceita sempre o arrependimento e o desejo de melhorar-se nunca é estéril. E concluem os espíritos superiores que, por isso, as penas impostas jamais poderiam ser eternas, que isso seria a negação da bondade de Deus. Lembramos-nos, mais uma vez, que a eternidade das penas corresponde à eternidade do mal. Então, enquanto existir o mal entre nós, homens, né, subsistirão essas penas. A eternidade é, portanto, relativa e não absoluta. Gente, vamos pensar, a gente está falando em penas eternas. Se nós formos pensar aqui, nós na Terra, imagine aqueles países que aceitam aquelas penas perpétuas que eles falam, né? As prisões perpétuas. A pessoa vai ficar lá até morrer, mas já é muito. Agora, se a gente pensar em eternidade, que o espírito não morre, e a gente ficar imaginando aquelas pessoas que são recebidas em sessões mediúnicas, que estão num sofrimento terrível, elas vão viver naquele sofrimento eterno? É inadmissível. Com o que prega a lei do amor, da justiça, da misericórdia divina. É inadmissível diante. A interpretação de muitos ainda está equivocada. Não é só na época de Jesus. A interpretação da lei de Deus é muito equivocada. E ainda os espíritos superiores dizem assim, ó: dia virá em que todos os homens se revestirão pelo arrependimento, com a túnica da inocência, e neste dia não haverá gemido e ranger de dentes. Aí é o progresso. É o progresso que a gente já vai sair de todo desse episódio doloroso, né? Que a gente está passando ainda por efeito desse processo evolutivo que todos nós estamos vivendo, né? Nesse processo de regeneração da Terra. E lá no livro do Boa Nova, de Chico Xavier, pelo espírito de Humberto de Campos, no item 20, trata da vida de Maria de Magdala, né? Madalena. E eu sugiro muito a leitura para quem não leu. Sinceramente, eu li umas 3 vezes. As 3 vezes que eu li, eu me emocionei sensivelmente com a história dela. Eu não tive coragem de assistir aquela série lá na Netflix, porque eu sinto assim que é uma série que eu vou chorar muito. Mas só de eu lembrar da leitura que eu fiz nesse livro, eu me emociono. Emociono porque é uma história de resgate, arrependimento muito grande. Há nessa parábola, nessa história dela, uma descrição muito real, ao real significado da parábola Ovelha Perdida. Ela era uma ovelha perdida. E quando Maria chega até Jesus, né, que ela vem procurar aquele mestre, porque tudo aquilo que ela vivia já não satisfazia mais as necessidades, ela não era uma pessoa alegre, para ela tudo aquilo era fútil, né?
e ela vai procurar Jesus, ela pergunta para Jesus se Deus a aceitaria como sendo uma de suas ovelhas, mesmo a conhecendo, porque Jesus a conhecia. Inclusive, ela fala: você já sabe, você já tem a clarividência, ela fala, de tudo que eu vivo. E Jesus diz o seguinte, eu só copiei essa parte aqui, porque encaixa muito bem assim com a parábola da ovelha perdida, muito embora a história dela inteira é a parábola da ovelha perdida, por isso que eu sugiro que vocês leiam. É umas 5 páginas, umas 4 páginas, mas muito, muito emocionante. E Jesus diz para ela assim: Maria, levanta os olhos para os céus e regozija-se no caminho, porque escutastes a boa nova do reino de Deus, do reino, e Deus te abençoa as alegrias. Acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Onde, então, o amor de nosso Pai? Nunca vistes a primavera dar flores sobre a casa em ruínas? Nunca vistes primavera dar flores em casas em ruínas? As ruínas são as criaturas humanas, porém as flores são a esperança de Deus. Sobre todas as falências e desventuras próprias dos homens, as bênçãos paternais de Deus descem e chamam. Sentes hoje esse novo sol a iluminar-te o destino. Caminha agora sobre a sua luz, porque o amor cobre a multidão de pecados. É apenas um texto, mas aí está mostrando perfeitamente que não há penas eternas. Que se você se arrepender de coração, Deus está de braços abertos para você. E aí você vai ver todo esse processo de ressarcimento dela nesse texto, que eu não vou contar aí para vocês lerem, para vocês verem como que é emocionante a história dela. Mas assim como fez Maria Madalena, não basta apenas nos arrepender dos atos praticados. É por isso que isso é só o primeiro passo aqui, que arrependimento é o primeiro passo. É preciso ir mais além. Assim como tantas outras figuras também que foram mais além, como Paulo de Tarso, que se regeneraram, se transformaram, se resgataram, resgataram até o último centavo dos seus débitos perante a lei divina. Foram salvos por Jesus, porque assim desejaram. Inclusive, Maria de Magdala, ela fala se Jesus, depois de tudo, a vida dela, né, que seria dela sem ele aqui, e quando ela desencarna, Jesus vem recebê-la pessoalmente. É muito emocionante essa história, gente, é muito emocionante mesmo. As ovelhas deixadas no deserto ou no monte, sabe aquelas ovelhas? Parece assim que Jesus deu mais importância para aquela que se perdeu ali e deixou aquelas lá no monte, abandonada, à própria sorte, no deserto, lá no monte, e foi atrás de uma única. Deixou 99 lá e foi atrás de uma só. Pela lógica, fala, não, deixa eu cuidar das minhas 99 aqui. E a outra lá, só vou perder uma, perigoso perder mais. Não. As 99 deixadas lá no monte são aquelas que já passaram para o processo evolutivo. E não há mais perigo de retornar e se perder. Assim como nós, se nós progredirmos, nós não vamos regredirmos no nosso processo evolutivo. Então, aquelas já estão lá, elas já passaram por todo esse caminho. Elas não vão se perder mais, elas já sabem das consequências. Então, Jesus não dá mais importância para ela, aquelas já estão a salvos. Não tem mais perigo. E mais um personagem aí é o pastor, como nós já falamos. Pastor é aquele homem que cuida, que alimenta, que conduz as ovelhas. Eu assustei aqui, desculpa, viu, gente?
É que um gavião veio bem aqui, minha calopsita está aqui, mas ela está guardada, desculpa. Então, no sentido material, é aquele homem que cuida, que alimenta, que conduz essas ovelhas. Então, esse é o sentido material. E o sentido espiritual é Jesus, que é o pastor, no sentido de governador espiritual do orbe terrestre, ele é guia e modelo de toda a humanidade. O condutor de nossos destinos, é a ele que submetemos aos desígnios do Pai, tendo a existência como nosso aprendizado e serviço em favor do nosso próprio crescimento para a imortalidade. O bom pastor sempre abrirá a porta para o nosso resgate quando desviarmos do caminho do bem, mas teremos que pedir para obter, buscar para achar e bater a porta para ela se abrir. E Jesus fala muito para Maria de Magdala que ela vai ter que passar na porta estreita, que até então ela estava na porta larga. E ela vai para a porta estreita, confiando na palavra do Pai. E Rodolfo Caligares, que é um dos escritores que trata sobre parábola, ele diz o seguinte, que o ponto alto desta parábola é aquele quando o dedicado pastor se enche de júbilo ao encontrar a ovelha perdida. Diante desse evento, ele convidou seus parentes, amigos e vizinhos para festejarem com ele o auspicioso acontecimento. Verdadeiramente, os Espíritos do Senhor regozijam-se quando conseguem fazer que o pecador deixe de continuar errando e se decida a palmilhar a senda do bem e do reajustamento. Então, essa parábola, segundo Rodolfo Caligares, ela vem ensinando, ela é dirigida, né, a quem, ali, segundo ele? Aos ricos avarentos e egoístas, ao pobre revoltado, ao pai que não educa, ao filho ingrato, ao homem preguiçoso, ao juiz iníquo, unilateral, ao sacerdote que apregoa inverdades, ao cônjuge que adultera, ao mau esposo, ao falsário, ao espoliador, ao sonegador, ao escritor pornográfico, sem contar ainda com os ciumentos, invejosos, os criminosos, os alcoólatras, inveteranos e todos aqueles que abandonam o caminho reto e se enveredam pela porta larga da devassidão e da falta de respeito aos direitos alheios. Então, essa parábola é direcionada a muitos de nós, porque um pouquinho de cada defeito a gente tem. Nós não somos constituídos só de virtudes. E é severa, porém, essa parábola que não ficaremos perdidos para sempre. Ela nos dá a certeza que nós não vamos ficar perdidos para sempre, porque o bom pastor que dá a própria vida às suas ovelhas, está lá em João, capítulo 10, versículo 11. O bom pastor virá à nossa procura até que nos encontre e nos coloque a salvos. E assim como o pastor consagra, chama os amigos, os vizinhos, também ele reúne os seus coordenadores e lhe diz: alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha que se achava perdida. Note que Jesus diz: alegrai-vos com a ovelha encontrada. Ele não fala alegrai-vos com a ovelha encontrada, mas sim alegrai-vos comigo. Ele que está patenteando assim toda a afeição que ele tem para conosco.
porque Ele nos ama, ama a nossa vida, a nossa salvação, é que constitui a alegria dele. Note ainda que a ovelha perdida, ela também não é tratada brutalmente por Jesus quando ela é encontrada. Ela não é açoitada. Antes, Jesus, ela pega essa ovelha e a reconduz aos seus ombros, com desvelo, com carinho, e traz essa ovelha para junto do rebanho. Em nenhum momento ele açoita essa ovelha para voltar para o curral, para junto das 99. Isso significa que Deus não extermina os que fracassaram, os que erraram, os que se extraviaram. Encontra sempre um meio de enviar-lhe o necessário socorro, pois somos criaturas suas. A maior lição tirada dessa parábola, então, é o grande ato de amor e de perdão, pois Jesus, que é o pastor, que nos ama, vai atrás de nós, que somos suas ovelhas perdidas. Independentemente dos nossos erros, não há julgamento, porque ele não desiste nunca de nós. E por mais que nós insistamos em errar, ele ainda nos perdoa. Não há julgamento, gente. Quanto que a gente viu sobre julgamento das pessoas, desse ator? Quanto houve de interpretação equivocada sobre os ensinamentos de Jesus? Jesus nos convida a transformar-nos, nos convida à reforma íntima, à reforma de sentimento através da lei do amor. É isso que nós pregamos aqui todo domingo, a nossa transformação do nosso sentimento através da lei do amor. E é isso também que eu gostaria de ter passado para vocês através essa parábola da ovelha perdida. A misericórdia de Jesus para conosco, o resgate que Jesus faz de nós através dos seus ensinamentos. Isso que é importante. Isso nós aqui reunidos hoje, aprendendo um pouquinho, que Deus é amor. E que é isso que nós temos que levar em consideração quando nós virmos qualquer publicação, qualquer comentário contrário a essa lei. E eu agradeço a todos por hoje. Muito obrigada, estou disponível. As perguntas. Ok, Cleo. Então, agora nós vamos conversar um pouco. Quem tiver alguma dúvida... A Adriana perguntou, você pode ler para mim? Eu vi que subiu aqui. Adriana, vamos ver. Quando a gente vem com uma missão e não consegue cumprir, perdemos a encarnação se não há regressão? Podemos evoluir mesmo assim se fizermos o bem e formos caridosos? Pelo fato de você já fazer o bem, eu já penso que você não perdeu a reencarnação. O fato, se você veio com uma missão e não cumpriu, provavelmente você vai retornar para cumprir essa missão. E aí eu peço ajuda aí para discorrer melhor sobre esse assunto. Acho que você, Adriano ou Edson, tem mais capacidade. Eu estou tentando entender aqui a pergunta dela, que eu fiquei meio confuso, mas quando a gente vem com uma missão e não consegue cumprir. Eu acho que ela diz o seguinte, veio com uma missão e não cumpriu, mas você, por outro lado, fez o bem para outras pessoas, não com aquela missão que você teve. Por exemplo, eu tinha uma missão de vir conviver com uma pessoa, amar essa pessoa, você entendeu? Você veio com uma missão para ser seguida aqui.
E ao mesmo tempo você pega e vamos colocar aqui que a pessoa tem um filho e não deu adoção ou deixou que os pais cuidassem, mas ela deu amor a outra pessoa. Você entendeu? A missão dela pelo qual ela veio, ela não cumpriu, mas ela cumpriu, ela praticou a lei do amor com outras pessoas, digamos assim. Acho que é isso que eu entendi. Ela mesmo coloca aqui que não há regressão, quer dizer, está até confirmando aí que você colocou. Regressão não existe, tá? O que vai acontecer, às vezes, é a gente infringindo em mais débitos, a gente vai aumentando as dívidas em relação à lei, mas não há regressão. Então, isso é um fato. E isso que você falou realmente tem muito sentido, Cléo. Perder a encarnação, se eu fui uma pessoa boa, caridosa, me esforcei para fazer o bem, às vezes eu não consegui cumprir aquilo que eu planejei naquela área, naquele departamento. Bom, então naquele departamento eu vou ter que voltar uma outra hora e refazer. Mas tudo aquilo que eu vivi, né, as experiências, né, as situações me trouxeram alguma coisa de bom. Então você não perdeu, você não perde. Você pode, numa próxima vez que planejar de novo aquela missão, você pode vir mais fortalecida. Então, eu realmente concordo com a Cleo aí. O Edson, se quiser complementar alguma coisa, por favor, fique à vontade, tá? Vocês falaram bem. Pode falar, Edson. O espírito não volta para trás, de jeito nenhum. Mas algumas vezes ele pode aumentar responsabilidades, quer dizer, além dele não ter conseguido reparar os atos que ele planejou, ele pode aumentar. Então, agravou a responsabilidade. Isso pode acontecer? Pode, né? Mas a gente tem que ter uma visão seguinte, que a nossa missão aqui nessa Terra não é comparada a uma missão do Chico Xavier, Luiz Barçanufo, Allan Kardec, São Francisco, né? A nossa missão é menor, para nós ela é grande, mas é menor, porque muitas vezes se nós formos comparar com espíritos muito mais adiantados, nós vamos se sentir assim, que estamos não fazendo nada, mas muitas vezes dentro daquilo, do nosso potencial, a gente está fazendo sim. Então, nós temos que ter o que o Cleomara falou, nós temos que ter mais confiança na gente, de saber que nós temos esse potencial de crescer, não de se transformar assim num espírito superior de uma hora da noite para o dia, mas sim de dentro daquilo que já temos condição de fazer, fazermos. Então, a gente tem que ser um pouco mais leve com a gente também, porque muitas vezes a gente é muito duro conosco, e aí a gente desanima, qualquer coisa que a gente vai fazer, não, eu não sirvo para nada, e a gente para, não, nós servimos sim, nós temos o potencial que um dia chegaremos a espírito puro. Estamos muito longe disso, mas com potencial de chegar. Então é acreditar mais na gente e pensar mais o seguinte, olha, vamos analisar, quanto bem eu já faço, porque a gente erra, todo mundo erra. Mas hoje tem coisa que a gente já errou e não erra mais, graças a Deus. Mas vamos pensar também no bem que a gente faz, porque senão nós somos muito críticos para conosco e aí fica difícil. Eu queria fazer um comentário a respeito da parábola, né, da ovelha perdida. Eu fiquei lembrando aqui, eu acho que todos nós já vivemos alguma situação desse tipo ou já esteve perto. Nas famílias, às vezes nós temos aqueles filhos que nós chamamos de ovelha perdida, ovelha negra, desculpa, ovelha negra. E a gente vê a postura das mães diante das ovelhas negras, né? O que elas fazem? Mais ou menos igual essa parábola aí que a Cleomara nos colocou. A mãe, ela sabe, ela tem uma sabedoria grande, né? Até uma intuição, uma inspiração,
de que ela sabe que os outros filhos conseguem andar um pouco mais sozinhos, né? Então ela deixa um pouquinho aqueles e se dedica um pouco mais àquela ovelha negra. E às vezes surgem até outros conflitos dentro da família, com um pouquinho de ciúme, né? Oh, a mãe está se dedicando mais ao outro, e o outro não faz nada de bom para ela, só pelo contrário, só prejudica ela, e ela fica se dedicando, né? Então a gente vê muito, eu vivencio isso na família, e eu percebo então que é exatamente por isso que o amor de mãe é o amor que mais se aproxima, né, do amor que Jesus nos ensinou, porque ela na prática faz aquilo que nós acabamos de estudar com a Cleomara aqui, quer dizer, ela deixa os outros 99 filhos, porque eles têm condição de andar sozinhos mais do que o outro, e se dedica um pouco mais àquele, né? E aí, não importa se nós somos a ovelha negra ou se nós somos as outras 99, então, o nosso dever também é procurar entender um pouquinho melhor tudo isso, né? Se eu tenho na minha família um irmão que precisa mais do amparo da mãe, ao invés de eu ficar com ciúmes, né, eu vou tentar entender isso, vou ajudar a mãe, então, pelo contrário, né? Vou lá ajudar, vou dar força para ela, dar força para o irmão, porque a gente já compreende um pouco mais, né? O Espiritismo nos possibilita essa compreensão. Então, achei muito interessante, me lembrei dessa situação, que eu acho que acontece muito nas nossas famílias. Perfeito, Adriano, é isso mesmo. Toda família a gente brinca, tem uma ovelha negra, principalmente famílias grandes, né? E Exato. a mãe fica lá, tentando auxiliá-lo, porque os outros já estão no caminho, digamos assim. Então, esse aqui precisa de maior atenção e para ser encaminhado. Mas a percepção dessa mãe é realmente muito importante e tem que ser assemelhado ao ensinamento de Jesus aí, nessa hora. Porque daí é a obrigação, que é às vezes do exemplo da obrigação que a Adriana falou aí, né? Se essa mãe vem com essa missão de trazer esse filho, essa ovelha negra, para o bom caminho, e ela o abandona, aí eu acho que houve sim uma falha aí na questão da missão dela. Edson levantou a mão, por favor. É que você entrou num assunto que no Amor Exigente a gente vê toda reunião, toda reunião. Então, isso é um assunto assim importante, por quê? Porque a mãe vai ter que dar o foco mesmo para aquele filho, o desafio ali. Então, ela tem que, de alguma forma, colocar para os outros filhos que ela não os ama menos, mas ela tem que dar essa força para ele. Esse é o primeiro fato, porque senão eles vão se sentir menos amados. Vai falar, melhor então a gente ir para o caminho do desequilíbrio, porque aí a gente vai ter o amor dela, né? E uma outra coisa, a mãe nesse caso, principalmente a mãe de filhos homens, a mãe de filhos homens tem que cuidar da superproteção. Então, algumas vezes os outros filhos percebem a superproteção. E a mãe, muitas vezes, o amor dela muitas vezes se mistura com uma certa passionalidade, ela não vê. Então, nesse caso, ouvir os outros filhos também. Porque eles podem ajudar, porque eles podem amar o irmão do mesmo jeito, mas o amor da mãe é muito superior. Então, eles falam, mãe, ó, o jeito que o senhor está tratando, ele só está piorando. Ele não vai ter como procurar ser uma pessoa melhor, porque a gente não coloca limites, nós deixamos tudo que ele faz de errado, a gente passa a mão na cabeça. Então, são coisas assim, muito importantes, porque algumas vezes a gente vai falar, algumas não, muitas, que a gente ama um filho falando não. Então, tem esse lado. Desculpa de falar que é uma coisa que eu vejo toda semana isso. E extremamente importante, Edson, exatamente essa ajuda recíproca, né, da família. Fernanda levantou a mão? Sim, eu gostaria de colocar
agradecer pela interpretação da palestra, da parábola, que foi maravilhosa, e o quanto ainda somos inquietos, né? Com a confiança que nós temos pouca em Deus. Nesses momentos que a gente tem passado de pandemia, a gente se desespera, a gente tem medo, a gente fica com muitas incertezas, e a gente ainda não entendeu, nós não conseguimos entender ainda esse amor que Deus tem em cada um de nós. E que a gente fica num desespero, né? Tem dia a gente fica numa angústia, beira assim, uma melancolia, né? Igual tá no Evangelho que a gente sente. E que se a gente pensar que Deus está no comando de tudo e que nenhum de nós vai ficar desamparado, independentemente do que aconteça, a gente passa a ter uma confiança maior, né? Eu não consigo, assim, às vezes eu me inquieto muito, fico muito desesperada do que será, como vai ser. Se confiássemos mesmo desse jeito, de que Deus é esse pastor maravilhoso que não vai abandonar jamais a gente, em qualquer hipótese, nós teríamos, assim, uma vida mais tranquila, mais confiante mesmo em Deus. Eu acho muito importante a gente se voltar para essa confiança, lembrar disso em todos os momentos, de que Deus está no comando, que Deus é o nosso pastor e que Ele não vai deixar que a gente se desgarre, né? Como confiamos pouco ainda, e como eu gostaria que esse sentimento fizesse mais parte da minha vida, de confiar, né? Não só acreditar, mas confiar em Deus, que Ele sempre estará conosco. Eu gostaria de sentir mais isso, então eu tenho que me esforçar, muitas vezes, para não ficar desesperada, não me inquietar, né? Porque se tivéssemos essa concepção que a gente tem, né? Mas esse não só a concepção, mas o sentimento desse amor e dessa proteção, a gente teria muito mais facilidades na vida, né? Parabéns, viu, Cléo? Adorei a sua palestra. Obrigada, Fernanda. Sabe que esse comentário da Fernanda, eu fico lendo um monte de coisa aqui durante a semana, porque, assim, eu procuro ler um capítulo, pelo menos, de um livro por dia. E daí eu estava realmente fazendo esse questionamento. Eu cheguei no Gil e falei, Gil, qual o tamanho da sua confiança em Deus, sabe? Porque às vezes a gente confia, mas desconfiando, eu falei para ele. Né? Realmente essa questão da Fernanda tá falando aí com a gente, porque nós confiamos, nós estamos aqui, realmente eu confio em Deus. Aconteceu uma coisinha lá fora, a gente já esmurece, fala, poxa, qual o tamanho dessa confiança que eu tenho? E eu questionei isso, e o Gil, que pergunta idiota você está me fazendo. e na verdade é isso aí, a gente tem que se questionar até quanto, né? Que confiança eu tenho realmente que tem alguém ali me protegendo, cuidando de mim, e que vai me resgatar se caso eu cair, entendeu? É importantíssimo essa, digamos assim, esse pensar aí, eu acho. É só um comentário mesmo. E diante dessa colocação, né, da Fernanda e a Cleomara complementando, eu lembro um estudo aqui, rapidamente, do Haroldo Dutra, quando ele faz um estudo do capítulo 30 do livro Pensamento e Vida, quando ele trata do amor, né, que ele deixa bem claro para a gente que o amor de Deus é gratuito. Ele nos ama independentemente se nós merecemos ou não esse amor. O que vai fazer diferença é que conforme então a gente se conecta a ele, a gente consegue absorver cada vez mais esse amor. Por isso que Jesus nos ensinava aqui, orai e vigiai constantemente, né? Busque sempre cumprir os seus deveres, fazer, né, as suas obrigações. O resto tudo será acrescentado, porque o amor de Deus é gratuito. Então eu fixei tanto nessa colocação do Haroldo, nós não
precisamos merecer o amor de Deus, porque nós temos. Todos nós já temos. Inclusive, ele fala do verme, né? O verme também é amado por Deus, assim como o anjo. Então, o que eu tenho que fazer, se eu sei disso? Então, eu tenho que procurar me manter conectado a ele o máximo de tempo possível, me esforçar para isso. Aí eu vou absorver esse amor, aí eu vou me fortalecendo, porque aí eu vou ser, absorvendo esse amor, eu vou poder refletir esse amor de Deus através de mim para as outras criaturas, que aí já é a nossa parte, né? Mas, ó, são 11 horas, nosso tempo está esgotado. Eu queria agradecer a Cleomara mais uma vez pelo esforço. Obrigado, Cleo, tá? E para encerrar, agradecer a participação de vocês. Eu tenho uma mensagem aqui rapidinho. Eu não costumo ler mensagem no final, mas eu achei tão importante com o tema que a Cleo fez, né? Que é da ovelha perdida, e que a mensagem chama Filho Predileto. E perguntaram para uma mãe qual era o seu filho preferido. Olha só que pergunta, né? Qual é o seu filho preferido? Quem tem mais de um filho vai saber, né, a cintura apertada aí que foi colocada. E a mãe, deixando entrever um sorriso, respondeu: bom, nada é mais volúvel que um coração de mãe, principalmente quando se trata de filho, né? E, como mãe, eu lhe respondo: o filho predileto, aquele a quem me dedico de corpo e alma, é o meu filho doente, até que ele sare. Aquele que partiu, até que ele volte. Aquele que está cansado, até que ele descanse. Aquele que está com fome, até que ele se alimente. Aquele que está com sede, até que ele beba. O que estuda, até que aprenda. O que está com frio, até que ele se agasalhe. Aquele que não trabalha, até conseguir o emprego. O que namora, até que ele se case. O que casa, até que conviva. O que é pai, até que crie seus filhos. O que prometeu, até que cumpra a promessa. O que deve, até que pague o que deve. E o que chora, até que cale. E já com um semblante assim, bem distante daquele sorriso do início, ela completa: e o que já me deixou, até que o reencontre. Então esse é o filho preferido das mães e com certeza é o filho preferido do pai.